A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 28 e versículo de número 1, que diz assim: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. É que nós vemos, irmãos, Davi apresentando Salomão como seu sucessor. Salomão não precisou se apresentar, Salomão não precisou fazer aquilo que o seu irmão havia feito, tentando usurpar o trono, não. Ele não precisou se declarar ou se intitular rei, porque Rabacantaraia, Davi aqui estava fazendo o que era necessário fazer. Davi estava o apresentando. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando você serve ao Senhor, você não precisa ficar se apresentando. Quando você tem um chamado, quando Deus tem uma obra na sua vida, até lá, Orabacantarai é esquecido por muitos, mas não por Deus. Deus vai lá e te honra. Muitos podem ter esquecido de você, muitos podem olhar para você com um olhar de desprezo, muitos podem dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não tem porte para chegar aonde Deus designou para sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: quando chega o tempo de Deus te apresentar, ninguém pode anular, ninguém dará caia rasto, pode revogar a vontade de Deus. Minha irmã e meu irmão, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Foi Deus quem havia escolhido a Salomão. Você escuta aqui as palavras de Davi, dizendo que Deus escolheu a Salomão. Não foi Salomão que se intitulou Rabandocai, o rei de Israel, mas foi Deus quem escolheu ele para ser o sucessor de Davi, para construir a casa, para construir o templo de Jerusalém. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: quando Deus escolhe, ele não pede opinião alheia, ele não pede opinião humana. Talvez alguém está em desacordo porque Deus te escolheu, talvez alguém não está gostando, está olhando torto, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus manda eu te dizer que está chegando o tempo que ele vai calar muitos, porque aqui, irmãos, quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor, calou a todos aqueles que estavam falando o que não sabiam. Calou rasturiando caiarrasto a todos aqueles que estavam achando que Salomão não tinha como reinar. Tem gente que olha para você e não vê em você estrutura, acha que o que Deus tem para você é muito grande, que o chamado de Deus é muito grande, que você não é nada, e realmente você não é, mas é Deus quem te capacita. Quando chega o tempo de Deus apresentar, irmãos, ninguém esconde. Declare comigo: chegou o tempo que Deus vai me apresentar. Vai ser o próprio Deus quem vai te apresentar. Chegou o tempo que Deus vai me apresentar. Quem vai mostrar que é na sua vida é o próprio Deus.
Você vai observar aqui Davi convocando a todos, os príncipes das tribos, os príncipes de Israel, os capitães dos turnos, os capitães de mil, os de cem, os administradores de todas as fazendas e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Ou seja, era para ninguém ter dúvida e não ter desculpa de dizer que não viu aquela solenidade acontecendo. Porque quando Deus quer honrar, é assim, Deus convoca muita gente, não se assuste não. Não se assuste se Deus te honrar diante de todos. Porque quando Deus quer exaltar, eu não estou falando de você se exaltar. Eu não estou falando de você querer se amostrar. No dia que você vê alguém se amostrando, querendo aparecer, esta pessoa não é escolhida de Deus. Porque quem é escolhido de Deus sabe o seu lugar. Quem é escolhido verdadeiramente dos céus entende que você não precisa se apresentar, mas é Deus quem te apresenta no tempo dele. No tempo certo, Deus mostra quem é você. No tempo certo, Deus te honra. No tempo certo, Deus te abençoa. Então, havia chegado o momento de honra na vida de Salomão. Davi disse: eu fui escolhido da casa de meu pai, eu sei de onde eu vim. Né? Porque a gente tem que entender, irmãos, que tudo que a gente vive é o que? Graça e favor imerecido. Davi sabia que Deus havia escolhido a ele por graça. Davi sabia que Deus havia escolhido entre os irmãos dele a ele porque Deus é bom e é misericordioso e quis fazer. Não era porque Davi era bonzinho. Deus não escolheu a Salomão também porque Salomão era bonzinho, mas porque Deus quis assim. E a vontade de Deus, irmãos, ninguém pode revogar. As escolhas de Deus são loucura para quem está na carne. Então, tem muita gente que vai ficar em desacordo, é isso mesmo, quando Deus resolver escolher a mim e a você. Tem muita gente que não vai irabar, cantará e gostar, e principalmente quando Deus resolve honrar. Eu quero te dizer que tem uma honra da parte de Deus chegando. Declare comigo: meu Deus está preparando uma honra e será grande para a minha vida. O meu Deus está preparando uma honra e será grande para a minha vida. Muitos podem olhar para você e desacreditar do que Deus tem na sua vida, mas quem não pode desacreditar é você. Quem não pode deixar de acreditar no que Deus destinou para a sua vida é você. Davi sabia que Salomão era o escolhido, que não era Adonias, porque você vai observar que Adonias, ele chega a tentar usurpar o trono, ele chega a se intitular o novo rei no lugar de seu pai, enquanto Davi ainda estava vivo, e Davi não havia dito que Adonias iria reinar. Tem um bocado de gente querendo ficar no lugar onde Deus falou que é teu, daracá e arrasto, mas ninguém vai ficar. O lugar era destinado a Salomão, Deus havia designado para entregar para ele. O que é teu ninguém toma, declare comigo: ninguém fica com o que é meu. Ninguém fica com o que é meu e o que é teu, minha irmã. É designado para nós, já tem o nosso tamanho, o nosso jeito, a nossa forma, e é bênção para a nossa vida e maldição para a vida de terceiros. Araia cai. Quando a gente vê aqui, meu irmão e minha irmã, Deus abençoando de uma forma tremenda e extraordinária e mostrando a todos que estava com Salomão, a gente consegue observar uma coisa, que Deus, ele honra na presença de todos. E ele honra para ninguém colocar defeito. Davi estava aqui apresentando, mas se você parar para analisar, Davi estava apresentando aquele que era escolhido por Deus. Ou seja, a escolha não era de Davi. Davi deixa bem claro aqui que Salomão era uma escolha de Deus. Você vai ver aqui no versículo de número 6. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Deus estava dizendo isso aqui para Davi. Davi estava dizendo ao povo: Salomão é escolha de Deus. Salomão não é a minha escolha para ser o rei, mas é de Deus. Eu estou aqui fazendo aquilo que Deus falou que era para ser feito. Como na casa de Jessé, Davi foi escolhido, entenda isso que é mistério. Davi foi separado para ser o rei de Israel. Assim aconteceu também na casa de Davi. Salomão foi separado. Deus separa aqueles que ele quer honrar e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Deus é um Deus de surpresa, talvez no meio da sua casa, no meio dos seus, muitos podem lhe desprezar, mas Deus já disse a você que vai lhe abençoar. Deus já disse a você
você que você é escolhido, que você é escolhida. Então não tem por que você ficar aí se inquietando com o que as pessoas pensam, com aquilo que elas acham ao teu respeito, o que eles pensam, o que eles acham, se eles estão em acordo ou desacordo. Não cabe a você se preocupar, não cabe a você ficar esquentando sua cabeça. O que importa é que você sabe que você é a escolha de Deus. Era isso que Davi estava deixando bem claro. Salomão é a escolha de Deus. Salomão não era escolha de Davi, mas era escolha do próprio Deus. E tem gente que está me ouvindo agora, que você não é escolha dos homens. Entenda isso, mas você é a escolha de Deus. É por isso que tem gente que tenta ficar no seu lugar, tenta tomar o que é seu, tenta manchar a sua imagem. Porque você é escolha de Deus. E quando nós somos escolha de Deus, parece que a gente incomoda mais. Não parece só não. A gente incomoda mais. Declare comigo: eu sou escolha de Deus e não vou me importar com o que estão falando de mim. Eu sou a escolha de Deus e não vou me importar com o que estão falando de mim. Sabe por que você não tem que se importar, minha irmã e meu irmão? Porque quem te justifica é Deus. Quem mostra que é na sua vida é Deus. Quem ia mostrar que estava com Salomão era o próprio Deus. Aqui nós observamos que quando Davi ele fala que Salomão é o seu sucessor, ele estava confirmando aquilo que Deus já havia dito. Ou seja, não era determinado por Davi, mas era determinado por Deus. Davi só estava ali como um porta-voz de Deus para dizer ao povo qual era a vontade de Deus. É isso mesmo. Quem vai te honrar só é um porta-voz de Deus. Arabacantaraia, porque a tua honra vem de Deus. Declare comigo: a minha honra vem de Deus e não dos homens. A minha honra vem de Deus e não dos homens. Não era Davi que estava querendo: meu filho querido, filho de Batseba, da mulher que eu amei. Ele poderia pensar assim, né? Mas não era por isso. Era porque Deus havia dito. Deus havia dito que Davi iria ter um filho, que esse filho iria reinar, que era Salomão. Salomão, filho de Batseba, isso mesmo. Deus havia usado o profeta Natã para dizer que a vontade de Deus era que o filho de Davi reinasse e fizesse a casa do Senhor, edificasse a casa do Senhor. Então a escolha era de Deus, meu irmão e minha irmã. Quando o Senhor tem uma escolha para mim e para sua vida, não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente correr, não adianta a gente se sentir incapaz. Talvez você está se sentindo incapaz porque Deus te chamou para coisas grandes, mas você olha para um lado, olha para o outro e você diz: meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que te chamou, o Deus que designou isso para sua vida, ele te capacita. E através dessa palavra eu vejo Deus capacitando pessoas e dizendo: eu vou te honrar em público. Não adianta você querer fugir, não adianta você tentar se esconder, não adianta você querer se ocultar. A sua honra vai vir em público, assim te diz o Senhor, e não tardará. Existem pessoas aqui que serão honradas em público, é isso mesmo. Como Salomão foi honrado aqui em público, Davi foi usado como instrumento, como rei para passar no trono para a vida de Salomão. Assim vai ser na sua vida. Vai ter pessoas aqui nessa terra que vão te honrar, mas saiba que primeiramente essa honra vem de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque os escolhidos do Senhor não se apresentam, mas é o Senhor quem apresenta. Os escolhidos do Senhor não pedem oportunidades. Os escolhidos do Senhor não ficam atrás de um e de outro para abençoar eles, não. É o Senhor quem manda a bênção, é o Senhor quem honra diante de todos. E eu creio, Pai, que assim como o Senhor fez com Salomão, o Senhor vai fazer com pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando por tantas lutas porque são escolhidos por Ti. Senhor, quantos levantes meu irmão e minha irmã têm passado, mas eu sei, meu Deus amado, que a honra vai vir. Eu sei que as bênçãos vão chegar e o Teu nome será glorificado na vida dele e na vida dela. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma nova história
que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, restitua, traga assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que ele vai te honrar e será grande o que ele vai fazer, será diante de todos, para que ninguém tenha dúvida do que ele preparou para sua vida, porque quando Deus chama alguém, meu irmão e minha irmã, ele mostra que é escolhido, que é escolhida esta pessoa e ele honra diante de todos. E é isso que Deus vai fazer, Deus vai mostrar que é na sua vida e vai te honrar diante de todos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.